Fala, pimpolhadinha! Tudo bem com vocês aí? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treviancel Muraski e hoje nós vamos falar sobre a lei de Hooke. Pessoal, não esqueça de fazer algumas coisinhas aí antes disso, né? Nossos recadinhos aí. Primeiro, gente, não esqueça de fazer as atividades lá que são atividades obrigatórias para vocês poderem ganhar presença lá no Classroom, certo? É muito importante que vocês façam essas atividades. Além de, né, vocês ganharem a presença, que é óbvio, né, importante para vocês, vocês também vão estar melhorando, né, o aprendizado de vocês, vão estar aprendendo aí. Né? Vocês que estão lá buscando as atividades lá na escola, tudo mais, né, lembre-se de lá buscar as atividades, né, lembre-se de já buscar esse conhecimento com o professor e qualquer dúvida que vocês tenham, né, fale com o professor de vocês, busque a orientação, a pedagoga da escola, certo? O importante é não ficar com dúvida aí, beleza? Então, vamos prestar atenção aqui e agora vão aqui lascar trabalho aqui para nós. Gente, então, vamos falar um pouquinho aqui sobre uma retomada de algumas coisas. Primeiro, para a gente poder falar sobre a lei de Hooke, né, que é a famosa força elástica, nós vamos falar sobre força. Né? Nós já falamos isso aqui um monte de vezes. Né? Então, a força nada que mais é que uma grandeza vetorial. Né? Então, o que é o significado de vetorial? Além de um significado físico e numérico, temos um elemento de direção e sentido. Certo? Então, nós temos aqui uma grandeza física, certo? Que está falando sobre, uma grandeza física que está falando sobre módulo, direção e sentido, certo? Nós já falamos isso várias vezes. Que pode alterar o estado de equilíbrio de um corpo. Lembra o estado de equilíbrio? Já falamos isso na aula anterior, sobre a primeira lei de Newton, certo? Primeira aula de lei de Newton, lá sobre a somatória de forças se for igual a zero, nós vamos ter o estado de equilíbrio estático, quando a força... melhor dizendo, quando a velocidade for nula, ou dinâmico quando a velocidade for constante, quando for movimento retilíneo e uniforme. Ok? Então, trajetória reta e velocidade constante. Vocês já estão cansados de ouvir falar isso aqui, né? Eu sei disso. Mas eu vou falar 1000 vezes até vocês aprenderem esse treco. Gente, vamos lá. Vamos retomar algumas forças que vocês já aprenderam. Vejam quanta coisa vocês já aprenderam aqui nessas aulas. Né? Então, nós temos aqui o nosso famoso sistema de blocos. Né? Isso aqui é clássico de todo professor de física. O que nós temos aqui, gente? Nós temos o sistema de blocos, certo? Onde que você tem um bloquinho ligado por uma corda e aqui nós temos uma polia, certo? Então, como se tivesse alguma coisa pendurada aqui. Né? E esse bloco, por exemplo, ele está apoiado sobre o chão. Nós temos aqui o velho peso, né? Onde que P igual em vez de G, é uma força peso devido à atração gravitacional da Terra, certo? É uma força peso. Lembre-se que peso não é massa. Massa é uma grandeza escalar, propriedade do corpo devido à quantidade de matéria, enquanto que peso ele representa uma força. Força associada à aceleração gravitacional. P igual em vez de G. Vou falar uma macetezinha aqui, né? Mas peso é igual massa vezes gravidade, certo? Então, representado aqui, ó, sempre lembrando que esse peso é sempre apontado para baixo. Gente, aqui, ó, para baixo, na verdade, sempre apontado para o centro da Terra, né? Gente, o que nós temos aqui também? Força normal. A força normal, ela é uma força perpendicular à reação da compressão da superfície, ó, sempre 90 graus com a superfície, ok? Então, representado dessa forma aqui, como estou representando pela cor vermelha aqui. Outra coisa importante a gente tem que salientar aqui, ó, a força tração. Né? A tração ela atua ao longo de cordas e cabos, certo? E ela irá sempre conectar ao longo da extremidade desses cabos aí. Ok? Então, como está representado aqui, né? No caso, ele irá transmitir essa força, ele irá transmitir esse movimento, a atuação dessa força aí sempre através da extremidade. Ok? Que é representado por essa corzinha verde que você está vendo aqui, né? Além disso, agora nós temos a força de atrito, né? Então, nesse caso aqui, eu coloquei que o movimento ele está indo para lá, como se o bloco A estivesse puxando esse sistema para lá. Então, quer dizer o quê? Que a tração aqui do bloco B, atuado por essa corda ligada ao B, está promovendo o movimento do B. Então, o que vai acontecer? A força de atrito ela está contra essa força,
que no caso é a tração, que está promovendo o seu movimento. Então, a força de atrito, certo? Ela está contra essa força aqui, certo? A força de tração. E essa força de atrito, ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. A força normal promovida no bloco B, certo? Então, veja quantas forças nós já estudamos aqui. Muita coisa, né? Eu sei disso durante todas essas aulas aí. E vocês vão ver milhares de forças aqui. Nós estamos só estudando o básico, certo? Para vocês verem como as leis de Newton, elas são bastante importantes. As forças, elas são bastante importantes na natureza. Gente, vamos continuar aqui. Nós vamos estudar agora a chamada força elástica. O que é uma força elástica? Força devida à elasticidade ou deformação de corpos. Por exemplo, quando aplicamos uma força sobre uma bolinha de borracha, como está representado aqui embaixo, ela se deforma, mas quando deixa-se de aplicar a força, a bola volta ao seu formato original. Então, vocês podem observar, inclusive pelo gifzinho ali do lado, existe uma força de deformação, devido ao contato com a superfície ali, a bolinha ela se deforma, mas ela volta à sua situação original. Certo? Então, isso é devido à sua elasticidade ou à sua deformação do corpo. Ok? Então, isso é devido à sua propriedade elástica do material. Ok? Gente, dando continuidade a esse processo aí. Existiu um ser chamado, o físico inglês chamado Robert Hooke. Ele estudou as propriedades elásticas, em especial de molas, porque são corpos, são elementos que têm essa propriedade elástica mais avançada, mais, digamos assim, mais vista, como a gente conhece. E ele observou que essa deformação, ela obedece a leis bastante simples, certo, de serem vistas. Bem, primeiro, o que ele observou? Quando você tem uma mola e essa mola ela é puxada, por exemplo, aqui a pessoa está puxando a mola, percebam que a força elástica, a força promovida para essa mola, ela tem, primeira coisa, um sentido contrário à força na qual a pessoa está fazendo. Percebam também que o tamanho do vetor que eu estou promovendo aqui é o mesmo tamanho do vetor que está promovendo pela força elástica. E essa força está na mesma direção. Então, elas têm o mesmo módulo, nesse caso, a mesma direção, só que sentidos opostos, certo? Então, eu fiz de propósito, inclusive, os vetores eles serem do mesmo tamanho, porque eles estão representando o mesmo módulo. Eu não coloquei bem alinhado aqui, só uma questão de estética, mas eles estão na mesma direção, certo? Mas eles estão só em sentidos opostos. Por quê? A força que a pessoa está fazendo para puxar, isso aqui, a força elástica está promovendo no sentido oposto a essa. Ou seja, ela está tentando restabelecer a sua situação que a gente chama de equilíbrio, certo? Ou seja, a pessoa está puxando, a mola está tentando promover o sentido oposto. Da mesma forma, se a pessoa estivesse empurrando essa mola, certo? E irá acontecer da mesma forma. A força de compressão, que a pessoa está fazendo, a mola vai tentar da mesma forma empurrar, certo, a pessoa para o sentido oposto, justamente para tentar voltar para a sua posição de origem, no caso, a sua posição de equilíbrio, ok? Então veja que a mola ela sempre é uma força restauradora, ela sempre tenta voltar para a sua situação de equilíbrio. Então essa é uma primeira situação bastante simples de ser vista, ok? Então, é uma primeira ideia, A segunda ideia é de que, primeiro, a mola ela tem uma situação de equilíbrio, uma situação que a gente chama de repouso. No momento em que eu coloco, por exemplo, aplico uma força F, como foi colocado aqui, eu promovo uma deformação que a gente chama, uma distância que promoveu uma deformação X. Se eu dobro essa deformação, eu percebo, melhor dizendo, se eu dobro a força dessa deformação, eu vejo que a distância que ele promoveu, a distância no qual foi deformada aqui, dobrou também. Ou seja, existe uma simetria, existe uma proporção linear aqui, certo? Vejam, situação de equilíbrio, fiz uma força F, o deslocamento foi X. Eu dobrei essa força,
o deslocamento ficou 2x. Ou seja, se eu fazer uma força 3 vezes maior, a deformação será 3 vezes maior. Isso, pessoal, na verdade, é algo bem aproximado. Na realidade, né, as molas, a gente percebe esse comportamento muito próximo a esse comportamento linear. Né? A gente depende muito da questão das propriedades das molas, elas têm uma certa fadiga, né? Por exemplo, se você já conversar com um mecânico, por exemplo, você vai ver que os carros eles têm que trocar as molas a tantos mil quilômetros, porque elas têm processo de fadiga mesmo, certo? Porque elas perdem essa propriedade, essa constante elástica aí. Né? E depende o quanto que ela deforma. Isso não é um processo para sempre, vamos dizer assim, infinito. Né? Eu vou estender minha mola infinita, ela vai ter que ter uma força infinita. Não é bem assim. Certo? Mas, dentro de um certo limite do material, eu posso ter esse comportamento proporcional aqui, certo? Dentro de um certo limite. Então, com essa ideia, né, o que nós podemos ver? Que eu posso construir um gráfico em cima disso. Né? Isso que é o legal, eu posso construir um gráfico. E uma maneira muito importante que a gente tem aqui, isso é uma coisa que a gente tem que aprender em física, é que nós podemos estudar o comportamento da natureza através de gráficos, através de equações matemáticas. Então, o que a gente faz normalmente? Nós analisamos, né, graficamente o comportamento da natureza e, através dela, nós podemos equacionar e prever o futuro. Né? Ah, isso é bruxaria? Não. Isso é matemática, é você conseguir prever o resultado, certo? Ter uma tendência daquele resultado, ter uma noção daquele resultado, certo? Uma curva de tendência, né? Está na moda essa curva de tendência, né? Então, você está tendo uma tendência daquele resultado ali, beleza? Isso é estudar o comportamento do negócio aqui. E nesse caso, né, o Hooke ele conseguiu prever esse comportamento ali, e com isso ele conseguiu equacionar um gráfico, né? Estudar o comportamento, analisar o gráfico, e ele estipulou a sua famosa equação, que é chamada lei de Hooke, em que fala que a força elástica é igual a uma constante vezes a sua deformação, certo? Ou seja, força elástica é igual a menos K, por que menos? Por causa que ela é uma força restauradora, aquela situação que eu tinha mostrado anteriormente aqui, ó. A pessoa aplica uma força, a força elástica ela sempre está no sentido oposto, por isso que vem o sinal negativo, certo? Por esse motivo. Então, você vai ter a constante elástica, certo? Vezes a deformação. Esta constante elástica aqui, a gente pode entender como se fosse o grau de dureza da mola. Tem molas que são um pouquinho mais mole, a mola que são um pouquinho mais dura na hora de comprimir. Então, essa constante elástica, na verdade, ela depende basicamente do grau de dureza, certo? Isso é muito importante, porque quando você vai, por exemplo, fazer por exemplo, um amortecedor de um carro, né, não adianta eu querer pegar uma mola de um amortecedor de um carro e querer colocar no caminhão e vice-versa, certo? Que tem um seu grau de dureza diferente, certo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é totalmente diferente, dependendo da sua aplicação. Beleza? Então, é uma propriedade bem importante aí, essa constante elástica, certo? Que ela representa quanto de força eu preciso para poder deformar aquele corpo ali, no caso, a mola. Beleza? Gente, então vamos analisar aqui algumas coisas. Um quiz aqui para a gente poder começar a esquentar aqui os nossos exercícios. Bem, primeiro quiz aqui. Em época de isolamento, velha vovó Jucleide, aqui a vovó Jucleide começou. Vovó Jucleide arruma atividades para passar o tempo com a sua neta de 4 anos, a Pandemira. Vovó e a netinha brincam com a massinha de modelar, que é muito flexível e divertida. Seu neto, Gonofredo, vendo a brincadeira, né, e ele assistiu às aulas aqui do Aula Paraná, né, e comigo principalmente, fez as seguintes afirmações. Primeiro, a massinha é flexível, ou seja, ela pode se deformar e voltar à sua forma original. 2. A elasticidade na massinha é muito pequena, comparado com o elástico ou mola. E 3. A elasticidade não é a mesma coisa que plasticidade.
Opa, vamos lá. Quais as afirmações estão corretas? Leia a historinha aqui, leia as questões, faça suas pesquisas aí e daqui a pouco a gente volta. Até mais. E aí, pessoal? Conseguiram resolver? Analisaram cada questão? Então, vamos lá. Gente, então aqui já vamos dar a resposta para vocês, ó. Massinha flexível, ou seja, ela pode se deformar e voltar à sua forma original, né? Veja, uma coisa bastante comum, né, é a gente associar flexibilidade, a questão dela se movimentar, com elasticidade. São coisas um pouquinho diferentes, certo? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso aqui, certo? É uma questão falsa, né? Gente, tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa questão, certo? A elasticidade, a maioria dos objetos tem isso, certo? A maioria dos equipamentos, a maioria dos objetos tem. Como eu falei, a elasticidade, ela chega até um ponto do material, certo? É uma tendência dele ali. Então, tudo que é material, ele tem uma zona elástica, certo? E depois a gente vai perceber que existe uma zona chamada de plasticidade, certo? Então, essa questão ela é falsa, não misture flexibilidade com elasticidade. A elasticidade da massinha é muito pequena comparada com o elástico ou mola. Sim, né? Porque o que acontece? Se eu pegar a massinha, eu vou apertar ela, certo? E ela vai ficar praticamente com o formato da minha mão ali. Então, ela vai ter uma zona em que eu vou poder dar uma apertadinha nela, bem pouquinho, mas ela irá voltar para a sua posição original, mas é uma força muito pequena, certo? É uma força praticamente minúscula em cima daquilo, certo? Comparada com elásticos, isso é verdadeiro. E 3, a elasticidade não é a mesma coisa que plasticidade, realmente.
Se você olhar esse gráfico aqui, ó, isso aqui pode explicar muito bem para vocês, né? O que seria essa plasticidade que eu falei para vocês? Seria o que vem após a elasticidade. Ou seja, você aplica uma força de tal forma em que, após aquilo, o objeto ele permanece naquele formato, né? Então, você aplica uma certa tensão e, a partir daquela tensão, ele não volta à sua situação original, certo? Então, é como se você pegasse uma mola, por exemplo, esticasse ela, certo? Esticasse, ela vai voltar. Você estica tanto ela que ela não volta mais para a sua situação original, certo? Isso acontece, por exemplo, em um parafuso, né? Você que lá, né? Você está indo no Paraná todo ali, às vezes está ajudando o papai lá a desmontar um motorzão, né? Aí o papai fala assim, vou ter que comprar os parafusos lá para o cabeçote, certo? Daí você vai lá, o cabeçote, por exemplo, tem um torque, né? Tem um esforço envolvido. Aí todo bom mecânico sabe o seguinte, precisa comprar os parafusos novos. Por quê? Porque na hora que você vai lá dar o torque necessário, você dá uma grande quantidade de força e aqueles parafusos, eles esticam, certo? Porque um parafuso normal, normalmente, ele tem uma zona elástica. Ele volta, nem que seja mínima, mas ele vai esticar um pouquinho. Mas como o torque é muito grande, ele vai ir para a zona plástica, ele não vai voltar mais para a sua posição original. Tem que comprar parafuso novo, né? Olha aí, ó, a física envolvida. Até na hora de trocar um parafuso aí, né? Vejam, né? Coisa linda, né? Então, vejam que isso tem a ver justamente com as chamadas leis de Hooke, né? E depois isso aí, né? Quem for fazer as engenharias, estudos de materiais e tudo mais, vai ver com certeza muito mais coisas elaboradas aí. Ok? Gente, então dando continuidade aos nossos estudos aí. Então, falsa, verdadeira e verdadeira. Ok, meus queridos? Vamos lá, mais um exercício aqui, bem sossegadinho para vocês, certo? Seguinte, nossa Federal de Roraima diz o seguinte, a lei de Hooke afirma que a deformação de uma mola, A, é sempre a mesma, B, é inversamente proporcional à força aplicada, C, é inversamente proporcional à massa da mola, D, é diretamente proporcional à massa da mola, ou E, é proporcional à força aplicada. Já vou dar uma dica para vocês, essa questão aqui está envolvida com a lei de Hooke, certo? Pega a equaçãozinha, interprete aquela equaçãozinha lá, veja o que aquela equaçãozinha tem a ver com a primeira lei, com a lei de Hooke, né? O que ela quer dizer, né, na linguagem, no nosso português, certo? Traduza ela para a linguagem, né, falada e daqui a pouco a gente vai dar a resposta para vocês aí discutir, beleza? Até mais!
aí, pessoal? Conseguiram aí? Gente, essa questão aqui, sossegadinha, essa questão aqui é E de especial, né? Olha que coisa linda. Gente, alternativa E, por quê? Se você for analisar, interpretar essa questão aqui, ele é proporcional à força, né? Por que isso, gente? Quanto maior a força que eu aplicar, maior vai ser a deformação, porque nós temos essa constante aqui, que é chamada constante elástica, certo? Muito simplesinho de ser feita, né? Bem tranquilinho, bem facinho de fazer. É simplesmente uma interpretação da fórmula. Beleza, meus amores? Então, mais um exercício para a gente poder fazer aqui, ó. Agora, um exercício aqui do nosso Paranazão, da Unipar. Uma mola de constante elástica igual a 200 Nm por metro sofre uma deformação de 20 centímetros mediante a aplicação de uma força. A intensidade da força em Newton é igual a... Faço aí, aplica a lei de Newton, vou dar um minutinho para vocês, só vou dar uma dica. Uma dica aqui, tome cuidado com a unidade, hein? Toma cuidado com a unidade. Olha as unidades aqui, beleza? Vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente conversa. Até mais.
Então, pessoal, conseguiram resolver? Gente, muito facinho de resolver, é só aplicar a equaçãozinha aqui, ó. Até fiz um desenho bonito para vocês, ó. Olha que coisa linda. Gente, aplicação aqui da força, então nós temos a força dos dedos, certo? A força elástica aqui tentando saltar, ok? Então você tem a constante elástica, que é 200 Nm por metro. Olha que eu falei sobre a unidade, né? Você tem que converter aqui a unidade, ok? Tem que converter esse 20 centímetros para 0,2 de metro, ok? Só fazer esse pequeno ajuste. E aplicação da equação, né? Então você tem FL, né, que é a força elástica igual constante elástica vezes a deformação, que é FL igual kx, certo? Essa força elástica, pessoal, é igual à força de compressão dos dedos, que é justamente a força que ele está pedindo, a força, a intensidade da força em Newton que está sendo feita ali, certo? Então, você vai fazer simplesmente o seguinte, só substituição de dados. 200 newtons, 200 Nm por metro, que é a constante, vezes 0,2, que é transformada para metros, certo? Multiplicação, resposta, 40 newtons. Tranquilinho? Gente, bem facinho, né? Fala a verdade. Alternativa D. Tranquilo? Qualquer dúvida, gente? Só dá uma revisadinha, revisa aqui, né? Simplesmente multiplicação de dados e substituição da lei de Hooke, ok? Então, alternativa D. Gente, uma aplicação bem interessante que nós temos aqui sobre a lei de Hooke é os chamados dinamômetros, né? O dinamômetro, nada que é mais que é utilizado basicamente em balanças de bagagem para aeroporto, né? Normalmente o pessoal que viaja bastante tem essa balancinha, justamente para não poder passar, né? Inclusive lá para não pagar a bagagem, peso de bagagem extra, né? E ele o que é praticamente, né? É uma mola, certo? É uma mola, é um aparelho que tem uma mola associada a um ponteiro com uma escala graduada, né? E ele literalmente mede, certo? Com isso, a força necessária, certo? Para você poder usar a deformação dessa mola e, consequentemente, sabendo a força, né? Você pode associar isso a um peso, e peso a gente sabe que pode ser representado a massa, né? Então, nós podemos fazer, entre aspas, uma balança aqui, certo? Com isso, ok? Ou, nesse caso, a gente pode também medir força com ela, né? Então, veja que é um instrumento que mede força, certo? É uma força, por exemplo, aqui, que você pode medir força com ela através da deformação de uma mola. Então, é um instrumento muito utilizado aqui para nós, para poder medir tração, medir várias intensidades de forças de objetos aí, né? Em tudo mais aí que nós temos em experimentos físicos, né? Trações de cabos e tudo mais. Ok? Então, um instrumento bastante importante para nós aí. Não só para medir peso, mas também para medir outros tipos de força. Beleza, gente? Então, retomando aqui que nós temos a velha lei de Hooke, a força elástica. Essa aqui é a nossa última força, nós vamos estudar aqui nesse primeiro momento. As próximas aulas nós vamos fazer agora aplicações, certo? Gente, lembre-se de fazer suas atividades, lembre-se de fazer o Classroom, né? Lembre-se de fazer as atividades obrigatórias para poder ganhar sua presença e lembre-se de que qualquer dúvida que vocês tenham, procure o seu professor aí, certo? Boa semana para todos e até mais, gente. Tchau, tchau.